Bom dia, sétimo ano. Então, vamos aí dar continuidade ao estudo dos grupos pertencentes ao reino animal, o reino Animalia. Na nossa aula anterior, nós demos aí início ao estudo do capítulo 18, que tem aí como assunto moluscos e anelídeos. Na nossa aula de quarta-feira, nós falamos sobre os moluscos, falamos sobre os aspectos, a importância ecológica, tipo de reprodução. E na nossa videoaula de hoje, nosso assunto vai ser o grupo dos anelídeos. Quando observamos uma minhoca de perto, podemos perceber que o corpo dela parece uma sequência de anéis enfileirados, como se enchêssemos nosso braço com inúmeras pulseiras. Esses segmentos, turma, são de grande importância para a locomoção dos anelídeos, como veremos mais adiante. Os principais exemplares dos anelídeos são as minhocas, bastante conhecidas realmente, os poliquetos, que pode ser citado aí como exemplar a nereida, e as sanguessugas. Então, vamos ver aí que os anelídeos têm como principal característica, falando aí da anatomia do corpo desses animais, que eles são animais aí formados por inúmeros anéis. Existem muitas características interessantes pertencentes aos anelídeos que nós iremos realmente estudar no nosso capítulo. Para começar, turma, prestem atenção na incrível espécie de minhoca da Austrália, que tem aí 3 metros de comprimento. A gigante Megascolides australis. O Brasil também possui uma espécie de minhoca gigante chamada de minhocossu, que pode alcançar cerca de 2 metros de comprimento. Então, turma, é bem interessante e ao mesmo tempo um pouco assustador nós aí imaginarmos uma minhoca de até 3 metros de comprimento. E uma curiosidade, turma, a minhoca, ela faz parte da culinária de alguns povos. Dentre esses povos nós podemos citar os chineses, já que são aí ricas, em nutrientes e é um alimento bastante saudável. Então, vamos começar então a falar da anatomia do corpo dos anelídeos. Como eu falei, os anelídeos são animais de corpo cilíndrico, alongado e segmentado em anéis, ou seja, formado por anéis. Eles habitam ambientes de solo úmido, água salgada e até mesmo água doce. Além do mais, podem possuir cerdas que facilitam a locomoção desse animal. Projeções rígidas que saem do corpo desses animais, dando apoio no solo. Em alguns anelídeos, porém, como os poliquetos, as cerdas são bem evidentes. Então, turma, nós estamos vendo aí 3 imagens e cada imagem está representando um grupo pertencente aos anelídeos. Então, no caso aí dos poliquetos, eles são animais que as cerdas são bem evidentes. Então, observando as nossas 3 imagens, turma, qual seria o animal classificado como poliqueto? Primeira imagem, segunda imagem ou terceira imagem? Então, pela descrição que eu acabei de citar, já sabemos que esse nosso primeiro animal aqui, da nossa primeira imagem, seria aí um representante do grupo dos poliquetos. Então, turma, já que nós falamos aí de poliquetos, que é um grupo pertencente aos anelídeos,
Vamos então agora conhecer os 3 grupos que pertencem aí aos anelídeos. O primeiro deles, nós vamos citar aí, são os oligoquetas, que são animais que possuem poucas cerdas. Daí vem, né, o termo oligo, que vem do grego olikos, que significa pouco, e quetos, que vem do grego chait, que significa pelos ou cerdas. As minhocas são aí os representantes do grupo dos oligoquetas, ou seja, as minhocas são anelídeos que possuem poucas cerdas, né? Poucos pelos, se nós formos levar aí o sentido literal do termo poliquetas. Continuando a falar das minhocas, a respiração desse grupo é cutânea, ou seja, absorve o oxigênio através da pele. Mas o incrível mesmo, turma, é o seu sistema circulatório, como vocês estão aí observando na imagem. A minhoca possui vários corações laterais, que são vasos especiais cuja função é impulsionar o sangue para todo o seu corpo. Vale também mencionar que o sangue das minhocas tem a cor vermelha, semelhante ao nosso, pois dentro das suas hemácias, que são células sanguíneas, existe um pigmento denominado hemoglobina, que é justamente o que dá essa coloração vermelha ao sangue. O segundo grupo, os poliquetas, é composta de espécies com muitas cerdas, como nós já falamos anteriormente. Então, poli significa vários, e quetos nós já sabemos que está se referindo aí a pelos ou cerdas. A nereida pertence à classe dos poliquetos e é um animal com muitas cerdas. Ela vive no mar e tem vida livre, ou seja, não é um parasita, rastejando pelo fundo dos oceanos. Existem também espécies que vivem enterradas na areia, principalmente da areia das praias, como o poliqueto tubícola, que vive dentro de um tubo protetor construído a partir do muco produzido por glândulas em sua parede corporal e dos sedimentos de substrato, que seriam grãos de areia, pedaços de conchas e etc. Então aqui nós temos a nereida e aqui nós temos um poliqueto classificado como tubícola, que vive aí em um tubo protetor. Nessa classe, turma, as várias cerdas laterais recebem a denominação de parapódios, os quais auxiliam na locomoção do animal. Alguns desses parapódios, localizados na parte anterior do seu corpo, especializaram-se em absorver o oxigênio necessário para a sobrevivência do animal. Então, na imagem aí, vocês estão vendo um anelídeo, certo? E ele seria classificado como o quê, turma? Seria uma nereida ou seria então aí um tubículo? Pela aí estrutura que vocês estão observando, nós estamos aí nos deparando com um anelídeo classificado como tubículo. Muito bom. Já aí a terceira classe, que é a classe dos hirudíneos, é formada por anelídeos de corpo levemente achatados, que pode ser encontrados principalmente em água doce, brejos e pântanos. São conhecidos popularmente como sanguessugas e recebem essa denominação por se alimentarem do sangue de outros animais. No seu corpo existem duas ventosas, uma anterior e uma posterior, que são responsáveis por sua fixação na pele da vítima, pela absorção do seu sangue e pela sua locomoção, conhecida como mede-palmos. É interessante a aplicação das sanguessugas na medicina, turma. No passado,
eram colocadas na pele do doente, já que se imaginava que muitas doenças saíam no sangue sugado por esse animal. Nem precisa dizer que essa teoria foi completamente descartada. Atualmente, a sanguessuga, de nome científico Hirudo medicinalis, voltou a ser usada pelos médicos. Eles colocam o animal sobre a pele para sugar o sangue de regiões inchadas, que são aí os hematomas, provocados por ferimentos originadas de uma cirurgia. E aí, turma, a critério de curiosidade, essa aplicação das sanguessugas na medicina é chamada de iridoterapia, certo? E aí, para vocês que estão acompanhando a nossa videoaula com recurso do livro, nós estamos aí na página 238, tá bom? Então, vamos aí falar sobre a reprodução dos anelídeos. Os anelídeos podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada pode acontecer por brotamento, que nós já falamos sobre esse tipo de reprodução, e fragmentação, também conhecida como regeneração. Alguns oligoquetos e poliquetos são capazes de originar pequenos brotos, que nós também podemos chamar de gemas, que se deslocam, dando origem a outros indivíduos idênticos, turma, já que nós estamos falando de uma reprodução assexuada, aos seus genitores. Eles também podem se dividir por bipartição. Já no caso da reprodução sexuada, ocorre por fecundação. Nas minhocas, que são hermafroditas e possuem desenvolvimento direto, nós já falamos sobre esse tipo de desenvolvimento na nossa aula anterior, ao acasalamento. Elas se entrelaçam e encostam as porções inferiores do corpo, onde existe o poro genital masculino e o poro genital feminino. Durante a cópula, elas alinham os corpos em direções opostas para que o poro genital masculino de uma se encontre com a abertura do receptáculo seminal da outra. Assim, elas trocam espermatozoides que ficam aí armazenados temporariamente. A fecundação em cada minhoca ocorre quando os óvulos e os espermatozoides armazenados saem e se encontram no casulo fabricado pelo clitelo. Os poliquetos são animais que podem ser hermafroditas ou de sexos separados, ou seja, eles podem ser monóicos, no caso dos hermafroditas, ou dioicos, no caso dos de sexos separados. Além disso, a fecundação é externa, ocorrendo na água, e o desenvolvimento é indireto, ou seja, há a formação de uma larva. Já as sanguessugas são animais hermafroditas. Sua fecundação é interna. Os ovos são depositados em um casulo produzido pelo clitelo. O desenvolvimento é direto, ou seja, sem a formação de uma larva. Então, turma, falando aí sobre o aspecto ecológico dos anelídeos, nós podemos utilizá-los como indicadores de poluição ambiental. Existe um anelídeo do gênero Turbifex que vive no fundo de lagos e de rios, alimentando-se de detritos orgânicos. Assim, o excesso de anelídeos desse gênero pode ser indício de poluição da água. Outra importância ecológica dos anelídeos pode ser observada por meio das minhocas, que são capazes de produzir humus fértil, de grande utilidade para a agricultura. O humus é uma fonte de matéria orgânica formada pelas fezes dos anelídeos. Esse material começa a ser produzido quando a minhoca ingere restos de alimentos encontrados no solo. Esses restos de alimentos sofrem transformação no seu tubo digestório, formando as fezes
que, por sua vez, sofrem a ação de bactérias e constituem um composto rico em nutrientes para as plantas. Então, turma, estamos aí finalizando mais uma videoaula. A atividade da nossa videoaula de hoje está no TD 11, mas também temos aí duas questõezinhas nas páginas 240 e 241. Turma, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.